A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui para aprendermos juntos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Falo aqui da cidade de Juiz de Fora, sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E eu, como você, sou uma grande admiradora e amo a palavra do Senhor. E quero aqui, junto de você, aprender a palavra de Deus. Lembrando que nós juntos aprendemos com Cristo, que é o mestre e mestre por excelência. Quero aqui te convidar a você se inscrever nesse canal, se caso ainda não é inscrito, quero lhe convidar a se inscrever nesse canal para a glória de Deus, a ativar o sininho, a deixar o seu like, para quando assim novos vídeos chegarem, você receber a notificação desses vídeos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e estarmos aí aprendendo com Cristo. Nós estamos aí no primeiro trimestre do ano de 2024, aonde o tema desse primeiro trimestre, a nossa revista Lições da CPAD, está o Corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Já tivemos a primeira e a segunda lição e hoje, para a glória de Deus, nós vamos aí estar aprendendo a terceira lição. Agora eu quero aqui lhe convidar para nós fazermos uma oração ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso e majestoso Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos aprender a Tua Santa Palavra, sabendo, Deus, que somente Tu és o Mestre e o Mestre em excelência. Senhor, nos conduza, nos ensina através do Teu Santo Espírito. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está vendo e participando desta lição. Aqueles que estarão se inscrevendo neste canal para a glorificação do seu nome. Deus continue abençoando, guardando, dando força, saúde e vigor. Pai, ministra essa aula através do Teu Santo Espírito. Abençoa cada igreja que tem um comprometimento, Pai. A igreja verdadeira que tem um comprometimento com a Tua Santa Palavra. Abençoe os professores, professoras, secretários, todos que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Abençoe os teus alunos, Pai, dá força àquele que se encontra desanimado, dá vigor, renova, Deus, para que possa estar ali aprendendo a tua palavra. Nos instrua, Pai, para conhecermos mais de ti. Como eu sempre digo, ó Senhor, conhecendo de ti, que é o Deus quem tudo nos conhece. Pai, ser conosco. Abençoa este canal, Pai, que seja para glorificação do Teu nome. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E antes de nós iniciarmos aqui a aula, eu quero também te convidar a você deixar o seu comentário. Eu tenho observado que, para a glória de Deus, algumas pessoas estão assistindo a aula. Meu primeiro compromisso em ministrar essa aula, claro, é toda a honra e toda a glória ao Senhor. É uma honra podermos falar de Jesus, mas Deus, Ele é tão bom que tem enviado pessoas, claro, porque Deus já tem propósito em cada aula, e eu tenho observado pessoas assistindo essa aula. Que alegria, como Jesus é bom. Então eu quero te convidar a você também deixar o seu comentário, e se você quiser também, compartilhe com alguém esta aula. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força, saúde e vigor. Então, vamos iniciar nossa lição. Terceira lição, cujo tema é a natureza da igreja. Texto áureo se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Verdade prática.
conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, não são só um corpo. Assim é Cristo também. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os reputamos serem menos honrosos no corpo. A estes honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E essa lição, nós temos agora os objetivos. Vamos lá? Destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Terceiro objetivo, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã neste mundo. Entendemos e percebemos que nessa lição nós vamos estudar, a sua base, nós vamos estudar sobre a disciplina, uma disciplina teológica que leva o nome por eclesiologia. Nós sabemos que algumas disciplinas na divisão teológica, soteriologia, que é a doutrina da salvação, como também bibliologia, que é o estudo sobre as Sagradas Escrituras, também cristologia, sobre a doutrina de Cristo, mas hoje nós vamos falar da eclesiologia. O que significa? É o estudo da doutrina da igreja. A nossa lição, ela tem um nome, a natureza da igreja de Cristo. Quando nós falamos a palavra natureza, nós estamos tratando de sua origem natural, ou que segue a sua ordem natural,
seja sem mistura, sem uma intervenção humana, para que nós venhamos compreender, como eu digo que na nossa classe nós temos vários alunos, vários tipos de aluno, cada um ali com uma maturidade diferente, uns estão no comecinho, outros já sabem mais, mas o importante de uma aula é que nós venhamos ali trazer uma aula para a compreensão de todos que ali estão. E quando a gente fala natural, eu queria aqui, para a gente poder entender um pouquinho de uma forma aplicativa, nós vamos falar de um nascimento, né? A mulher, quando ela tem um filho, ela tem a opção do parto cesáreo, e também tem a opção do parto natural ou parto normal. O parto cesáreo é aquele parto que vai, né, ser... o homem tem que intervir fazendo aquele corte, né, aquele corte na barriga da mulher para assim tirar a criança. Já o parto normal, nós vamos ver que é o parto que ali segue como se é o parto natural, o nascimento natural, porém que muitas das vezes há uma aplicação, dependendo, né, da contração que a mulher está, há uma aplicação de uma anestesia para ali trazer um pouco alívio àquela dor. Já o parto natural, ele segue a sequência natural, ou seja, passa pelas contrações natural, a mulher vai suportando aquela dor sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma intervenção de um medicamento. Então, aquele parto natural. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque nós estamos falando da natureza da igreja, ou seja, da parte natural, da essência da igreja. Quando eu falo essência é o substantivo feminino com origem no latim, essentia, que quer dizer a essência de uma pessoa ou de algo. Então, quando fala natureza da igreja, nós estamos aqui expondo a essência dessa igreja, né? O fundamento dessa igreja. E é interessante que quando nós vamos ver a origem desse termo essência, que é um substantivo feminino, que vem de uma origem latina, que a palavra há pouco falei, essentia, nós vamos ver que também ela pode se referir, essa palavra do latim pode se referir a um aroma também e a um perfume. E aproveitando aí essa questão desse substantivo, nós vamos ver, né, sendo falado ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, e vai dizer assim, Paulo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então, hoje nós estamos tratando ali da natureza da igreja, da essência da igreja verdadeira, fundada há muito mais de 2000 anos, inaugurada ali no dia do Pentecoste. No tópico 1, nós temos ali a natureza da igreja na sua dimensão confessional. E dentro deste tópico 1, com este tema, nós vamos ter ali 3 subtópicos, que são fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito e que faz parte da igreja, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, agora nós vamos falar sobre o tópico 1 com esses subtópicos que acabei de citar. A igreja, na sua dimensão confessional, ela é uma igreja firmada na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela é uma igreja bíblica. João escreve no capítulo 1, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo, João descreve no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se
existe, teria existido. Nele estava a vida, e a vida é a luz, era a luz dos homens. Então nós estamos vendo aqui essa natureza da igreja, é totalmente bíblica e fundamentada na palavra. O nosso Cristo, o verbo vivo reencarnado. Cristo, a palavra encarnada, a palavra viva. Quando nós vamos ver aqui que Jesus, em seu ministério, que ele cumpriu, seu ministério terreno, não era um fantasma e nem era um corpo ilusório. Pelo contrário, nós vemos o nosso Cristo vindo a este mundo, assumindo ali um corpo físico, e que ali também tinha suas características do corpo físico. Nós vamos ver que lá em João, capítulo 4, no versículo 7, vai falar que Jesus teve sede. Nós vamos ver que lá em João, no capítulo 4, no versículo 6, Jesus teve cansaço. Nós vamos ver que lá também nesse mesmo evangelho escrito por João, no capítulo 11, no versículo 33, João chorou. Nós vamos ver ali que Cristo, né, a palavra viva, o verbo encarnado, ele veio cumprir esse ministério não num corpo ilusório, mas ele veio ali num corpo físico, para ali estar nos ensinando. Então, Cristo, a palavra encarnada, a palavra viva, nós estamos vendo aí, lá em pós-ressurreição, o nosso Cristo, lá em João capítulo 20, versículo 24 ao 29, depois da pós-ressurreição, ainda que com o corpo glorificado, nós estamos vendo ali Tomé, ele tocando em Cristo. Então, Cristo, nosso Cristo, ele é o verbo de Deus que revela a sua mente e o coração. Então a palavra, a igreja, ela tem que ser bíblica. Cristo é a palavra encarnada. Através de Cristo, Deus se revelou a nós e nos deixou por orientação a sua santa palavra, as sagradas escrituras que o Senhor deixou para conduzir a sua igreja. O verbo se fez carne pelo milagre do nascimento virginal. Isaías capítulo 7, versículo 14, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual Lucas descreveu, capítulo 1, versículo 26 ao 38, Jesus revelou a glória de Deus em sua pessoa e em suas obras. Então, a igreja, ela é totalmente cristocêntrica. A igreja, ela priva pela palavra. Cristo é a autoridade máxima da igreja. Cristo, a palavra de Deus, ela é fundamento da igreja verdadeira. Quando nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava o número dos discípulos. Nós vamos ver no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João capítulo 15, versículo 3, estais limpos pela palavra. Nós vamos ler a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente e com toda a
sabedoria no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve no capítulo 4, no versículo 4, quando Satanás intenta contra Cristo, Cristo vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a igreja bíblica, ela é firmada na palavra do Senhor. A igreja verdadeira, o fundamento dela está as escrituras sagradas. Não existe igreja verdadeira sem Jesus. Não existe igreja verdadeira sem a palavra do Senhor. E nós estamos aí vivendo dias aonde o inimigo, aos poucos, de uma forma sorrateira, ele tem tentado tirar a palavra dentro do lugar da palavra. Quantas igrejas não estão priorizando mais a palavra do Senhor? Vamos citar como exemplo, outras vezes já citei também, em algumas aulas que dei, sobre a questão do tempo de palavra nas igrejas. Claro, é um assunto que precisamos abordar com muita veemência. Às vezes, um culto que se inicia 18h30 ou 19 horas, só vai dar a palavra, a parte da palavra, quase 8h30, tendo ali meia hora para a palavra. Aos poucos, o inimigo, ele está ali tirando a palavra, a centralidade da palavra dos próprios cultos, aonde muitas das vezes há tantos louvores, há tanto pula-pula, há tantas coisas, mas a palavra fica com menor espaço. Haja vista que muitos falam: agora vem a melhor parte, o bolo é a palavra, é a melhor parte. Mas você vê cada dia menos tempo. Mas a igreja verdadeira, a igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, ela prioriza a palavra. Afinal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguns também têm sido tornados como se fosse um jargão. Alguns, depois de algumas oportunidades, pega ali o microfone no culto. Gente, depois de tudo que a gente já ouviu, nem precisava da palavra. Quem sabe você já ouviu isso num culto? Ou quem sabe você já falou isso num culto? Haja vista, a igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra. A palavra de Deus, ela é necessária. A palavra de Deus, ela é importante. Citei versos aqui que fala, poderia
A igreja verdadeira é bíblica, fundamentada na palavra, porque Jesus é o dono da igreja. É interessante que lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve, capítulo 8, 58, Jesus está ali conversando com alguns judeus e eles vão falar do pai Abraão, mas no versículo 58 do capítulo 8, Jesus vai falar: antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Então a igreja, a pseudo-igreja, que põe Cristo como apenas um convidado e não como dono, não é uma igreja verdadeira. Uma igreja, pseudo-igreja, que é uma igreja que leva o nome de igreja, mas não é igreja. Para ela, Cristo vai ser mais algum, apenas mais algum. Uma igreja que não se sustenta na palavra. Essas são pseudos igrejas, mas a verdadeira igreja é bíblica e é firmada na palavra de Deus. A igreja, ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz. O que é força motriz? É uma força que impulsiona. Então, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. E nós vamos ver que ele é o que capacita e que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver que o Espírito Santo é ele que conduz, é ele que, quando um pecador entra na igreja, é ele que convence. Alguns que falam: a igreja tem ex isso, tem ex não sei o que, tem ex não sei o que. Claro, porque a pessoa ali entra, né? Ela entra pecadora, mas através da palavra de Deus, a palavra ela vem ali, entra na pessoa, e o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e ali aquela pessoa, ela começa a passar pelo processo de regeneração, para nascer de novo. Aquele que não nascer do Espírito, tem que nascer do Espírito. Então, a igreja, né, a dimensão confessional da igreja é uma igreja habitada pelo o Espírito Santo. Vai citar aqui sobre Lídia. Lídia é aquela mulher que ela vai para o lugar de oração. Ali ela ouve a palavra, olha bem, ela ouve a palavra e a palavra abre o coração, e ali Lídia e toda a sua família vê que eles são ali batizados, tem ali o Espírito Santo. Então nós estamos vendo que essa igreja, a dimensão confessional da igreja é o que? Habitada pelo Espírito Santo. Essa obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o que? O convencimento para a salvação. O que é a regeneração? É esse novo, é a capacidade do Espírito Santo renovar o nosso interior. É tirar o homem velho e trazer o homem novo. É onde o Espírito Santo, todas as coisas, né, vem ser feitas novas, uma nova criatura, ter a transformação da nossa mente. Então é o Espírito Santo que tem esse poder de mostrar ao pecador, de convencer ao pecador do seu pecado, e com isso o pecador vem se arrepender através da presença do Espírito Santo, e sendo arrependido, confessando a Cristo, ele vai ser regenerado, ser transformado. Outrora, aquela essência desde a queda vai ser modificado, vai ser transformado. Então, essa dimensão confessional a igreja é habitada pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito.
nós vamos ver que quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito Santo, outrora falei, produz nessa pessoa, começa o processo de regeneração. E quando tem esse processo, isso nos dá a certeza da salvação. Então agora nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito. E como estamos numa aula, temos que ali se abordar, claro, os assuntos de forma com muita clareza. E hoje nós estamos vendo assim que há até certas falas, né? Que o pessoal falou assim, fulano está no Espírito, fulano se moveu no Espírito, fulano está andando no Espírito. Mas a igreja verdadeira, né? Quem faz parte da igreja verdadeira anda no Espírito. E não é um frenesi outrora apresentados por muitos. Não é um domínio onde a pessoa não tem autonomia do que está fazendo. Andar no Espírito não é uma possessão que você perde, toda a clareza daquilo que está fazendo. Como se apagasse você. Pelo contrário. Andar no Espírito é ter uma mente transformada pelo Espírito Santo, a ponto de você não se ater apenas a essa dimensão física, mas sim na dimensão espiritual. Agora, uma vez que você é regenerado, tem a certeza da salvação, uma vez que você tem todas essas indicâncias, a igreja, ela anda no Espírito. Então não é aquele frenesi que muitos cometem tais loucuras e falando que está com o Espírito Santo. De forma alguma. A maior parte de se andar no Espírito, e eu costumo e pontuo muito bem isso, é você ter o domínio próprio. Andar no Espírito é dominar-se, ter, através do Espírito Santo, o domínio de outrora de habitar ainda num corpo corruptível, mas que ainda tem uma mente transformada por Cristo. Então, o equilíbrio, o domínio próprio. Então, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quem faz parte da igreja tem a certeza da salvação. Então, tem a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 ou 2, ele vai falar de renovação e de transformação. Então, andar no Espírito, uma igreja espiritual, é uma igreja forte. Não é uma igreja que o pecador entra e o pecado sai. Olha que interessante essa frase. O pecador entra e o pecado sai. Não é onde o pecador entra e o pecado fica. Porque outrora, fazendo parte da igreja, agora tem uma mente transformada, renovada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E aqui está escrito, o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente. Aí vamos lá. Capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Então, o Espírito Santo, ele vem nos capacitando. Ele vem nos capacitando. Então, nós precisamos de andar no Espírito. Tanto para a demonstração da nossa vida, como pessoa transformada e regenerada, e tanto também na obra, quando nos juntamos a serviço ali no templo ao Senhor. Então, nós vemos que faz parte da igreja andar no Espírito. Então, o cristão, ele aceita, né, o ato de Cristo na cruz do Calvário, confessa a Cristo como seu Salvador, passa pela regeneração, ali ele é grato pela certeza da salvação, e agora o cristão, ele passa a andar no Espírito.
Perceba aqui que não é 2 horas num culto e fazer tantas coisas e ali dizer que está no Espírito. Fazer tantas coisas e como se os sentidos tivessem sido tomados, nem lembra, e pula e sobe coluna e tantas coisas que estamos vendo por aí, não é disso que se trata. Trata-se de ter o Espírito Santo, o cristão agora passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. E uma das questões que eu quero pontuar quando você tem o Espírito Santo, você tem o discernimento do Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela é fundamentada, ela é verdadeira bíblica, é fundamentada na palavra. A igreja verdadeira é habitada pelo Espírito e quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então tem o discernimento do Espírito. E é isso que nós precisamos ter de uma forma cada dia mais clara, é o discernimento do Espírito, de tanta coisa que nós estamos vivendo, e eu digo e pontuo novamente, no nosso meio. Então, a igreja, quem faz parte dessa igreja, anda no Espírito. Só não entra no Espírito fazendo coisas no culto para mostrar que é espiritual. O espiritual, ele anda no Espírito. E ele não só toma o Espírito no momento ali de um culto ou no bater do instrumento. O espiritual, ele anda no Espírito. Ele tem o discernir do Espírito. Ele tem o discernimento no Espírito. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele passou pela transformação, pela renovação da mente, através do Espírito Santo. Paulo vai dizer, as provações do presente, as aflições do presente, não hão de se comparar com a glória de Deus, a não ser revelada. Ou seja, aquele que anda no Espírito passa luta, passa prova, passa tribulação, mas a maior esperança é de saber que naquele grande dia, as aflições do presente, ou seja, a luta que eu e você estamos vivendo no dia de hoje, não vão se comparar, a glória do Senhor não ser revelada. Então a alegria da nossa salvação, de ter uma vida eterna com Cristo, é o suficiente para nos dar força para suportar e para superar todas as dificuldades desse tempo presente. Apocalipse 21:4 vai falar que todas as coisas, já se passaram, todo choro, toda aquela luta, tá lá em Apocalipse 21:4. Então, quem anda no Espírito tá alicerçado nas promessas de Deus, não nas coisas dessa terra. A esperança de quem anda no Espírito está nas coisas eternas de Cristo. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quem anda no Espírito, quem anda nessa dimensão espiritual, a luta não para. Vou parar a obra, porque a luta tá difícil. O que é isso? Nós precisamos, quem faz parte da igreja verdadeira, anda no Espírito. O que é essa provação diante da salvação, da alegria da salvação, da alegria de ter uma eternidade com Cristo, aonde não haverá choro, nem pranto, nem morte, não dor, onde as coisas foram passadas. Então, uma igreja que anda no Espírito, um Espírito que dá discernimento à sua igreja e que nos lembra a todo momento que nossa vida não está só aqui. Nos lembra a todo momento que nós vamos ter uma eternidade com Cristo. Então, nós percebemos aqui no primeiro tópico a natureza da sua igreja em sua dimensão confessional. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Então, vamos agora para o tópico 2.
No tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. Tem 3 subtópicos, que vai falar local e visível, as particularidades das igrejas locais e universal e invisível. Então, a natureza da igreja nas suas dimensões, local, no subtópico 1, local e visível. Nós vamos falar sobre agora em relação à igreja local ou ao espaço geográfico. Ali ela pode ser vista e também ela pode ser sentida. Então nós vamos ver a existência da igreja também localmente, ou seja, no espaço geográfico. Nós vamos ter aqui exemplos que foram colocados pelo autor, pastor José Gonçalves, e ele vai falar sobre aqui, assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas em determinadas igrejas. Ele vai citar aqui, quando Paulo escreve a carta à igreja a Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver ele citando a igreja de Deus que está em Corinto. Nós vamos ver também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, aqui citada também pelo pastor José Gonçalves, onde vai falar aqui Pedro escrevendo aos estrangeiros dispersos, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então nós estamos vendo aqui as escrituras se referindo à eclésia, ou seja, a comunidade de crentes, mas porém situado em diferentes locais. E essas igrejas locais, elas tinham assim as suas particularidades. Nós vamos ver que essas particularidades, ou seja, situações adversas, problemas, dificuldades também como as suas virtudes. Nós vamos ver que o problema que uma igreja passava, em uma localidade diferente da outra, não eram os mesmos problemas. Nós poderíamos aqui refletir um pouquinho sobre a igreja, em Corinto. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ali, ele lida ali com aqueles irmãos, escreve essas cartas, a igreja de Corinto. Nós vamos ver ali que é uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha muito problema, Tinha muitos ali que eles eram ainda meninos na fé, tinha muitos crentes carnais ali inseridos. Então era uma igreja que tinha uma certa dificuldade. Quando você olha para a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver que é uma igreja que ali ela tem muitas virtudes, que Paulo escreve aquela carta, que ele estava ali grato até mesmo pela atitude daqueles crentes ali inseridos em Filipos. Então nós vamos ver que as igrejas, elas tinham ali as suas particularidades, ou seja, o problema de uma não era o mesmo problema de outro. A gente vai ver que elas tinham também as suas virtudes, de igual modo, as virtudes. Às vezes tinham algumas que estavam ali sob supervisão apostólica, então outras tinham ali as suas partes anônimas. Então nós estamos vendo as particularidades das igrejas locais. Então, todas essas igrejas estavam por supervisões apostólicas, mas nós vamos observar que elas eram anônimas em relação umas às outras. Então, cada uma tinha o quê? A sua dinâmica própria, ou seja, acabei de citar, sobre cada uma tinha um tipo de problema que precisava ser tratado, cada uma também de igual modo, cada uma ali tinha as suas virtudes, mas nós vamos ver que um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado por outro. Então nós vamos ver essas particularidades das igrejas locais. E agora, nas dimensões universal e invisível. Nós vemos aqui que a igreja, ela existe em sua dimensão local.
mas também existe na dimensão universal. Então, nós temos a igreja local, a qual fazemos parte. Contudo, nós precisamos entender também da igreja no aspecto universal. E nesse sentido, a igreja, ela não se atém, ou seja, ela não está limitada a um espaço geográfico ou a um espaço físico. Então, a igreja universal e invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados em Cristo em todos os lugares, por todos os tempos, até mesmo aqueles que já estão na glória, ou seja, daqueles que já descansam no Senhor. Não é, essa igreja não é só limitada na dimensão terrena. Aqui a gente precisa pontuar e diferenciar igreja de denominação. A igreja é divina. As denominações são humanas. Nós vamos aqui, para a gente compreender, no ano de 2020 nós passamos ali pelo período de uma pandemia, né? Estamos no ano 2024, bem recente, nós passamos ali pela pandemia, aonde as igrejas locais, as portas das igrejas locais foram fechadas. Por grande período, as igrejas locais, os templos, não puderam ser abertos, ou seja, nós não podíamos prestar aquele culto coletivo, onde todos nós juntos estávamos ali na igreja, no templo, para adorar o Senhor. Então, essas portas da igreja local foram fechadas por causa de uma pandemia. Mas nisso a igreja morreu? Não. Nisso a igreja parou? Não, pelo contrário, a igreja, essa igreja universal e invisível, ela continuou ali unida, ela continuou viva. Por quê? Porque a igreja universal, a igreja invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares. Então a gente precisa abordar e compreender bem sobre essa questão dessa igreja universal e invisível, que é onde há um povo só, a igreja invisível, um povo só, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que todos juntos compõem ali o corpo de Cristo. Então são todos os regenerados. Quando o Senhor fala ali em Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, está se relacionando a essa igreja invisível, essa coletividade universal e invisível a todos os regenerados. Os templos, as denominações, as portas das denominações foram fechadas, mas aí a gente precisa observar. Tratando-se aqui da pandemia, os verdadeiros continuaram de pé. Ainda que não puderam ir prestar seu culto de forma coletiva, continuaram cultuando, porque são igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, assim falou o Senhor. Então essa igreja continuou, os cristãos de todas as partes continuaram ali firmes. Quando Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 58, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Então, nós vamos ver numa cidade, até mesmo numa rua, nós vamos ver várias denominações, né? Eu sou de Juiz de Fora, não sei de onde você é, mas aqui em Juiz de Fora nós temos várias denominações que se tem. Só que aqui nós vamos ver que podem ter muitas denominações, cada uma com o seu nome, mas todas, claro que tem, né?
toda a centralidade bíblica, nós vamos ver que nós somos um só. Eu, por exemplo, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. Então, ali é o meu ponto de adoração. Ali eu vou cultuar o Senhor. Então, você tem a sua denominação. Nós vemos que pode ter várias denominações numa cidade, numa rua, mas nós temos que entender que a Igreja de Cristo é uma só. Que para o Senhor, embora cada uma em uma denominação, para o Senhor só uma igreja. Você lembra que quando Cristo encontra aquela mulher, ele fala, olha, eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E quem são esses? São aqueles que passaram pela regeneração, pelo esse novo nascimento. Aqueles que ali, né, aceitaram a Cristo. Então, esses formam a Igreja de Cristo. Então, para Deus não existe denominação A, denominação B. Para o Senhor existe a igreja dele, a igreja verdadeira. Então, eu cultuo a Deus num lugar, você cultua aí na sua igreja. Mas para Deus, em Deus, nós somos a igreja do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho disso ali no terceiro tópico. Claro que aqui também vai nos dizer, convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. E, gente, isso daí é uma realidade tão grande na nossa atualidade, que nós estamos vendo aí que tem muitas igrejas, né? Muitos que levam nomes de igreja, mas que não têm os fundamentos bíblicos de uma igreja. Né, nós estudamos um pouquinho da forma, né, confessional da igreja, que é uma igreja fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito, e que aqueles que compõem esta igreja, eles andam no Espírito. E nós estamos vendo aqui muitas pseudos igrejas sendo levantadas hoje, mas que de fato não são igrejas verdadeiras, usando assim a citação sinagoga de Satanás. Então, a igreja verdadeira, quando a gente conhece a igreja verdadeira, essa igreja verdadeira, independente do nome da denominação, ela tendo todos os parâmetros e características bíblicas, sendo fundamentada na Bíblia, em Cristo ela se torna uma só. Claro, cada um cultuando em sua denominação, em seu local de cultuar a Deus, mas que para Deus é uma igreja só, é a única igreja de Cristo. Agora, algumas igrejas levam o nome de cristãs, mas que na realidade não tem nenhum fundamento bíblico, não tem a prioridade que é Cristo, e que, como diz aqui, igrejas, contudo, que são sinagoga de Satanás. Essa referência vai ser dita ali na carta, né, igreja de Filadélfia, ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, vai falar dessa igreja, a carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos ver, olha só que interessante, a igreja de Filadélfia, aos olhos do homem, perceba o que eu estou dizendo, aos olhos do homem, não era uma igreja grande, não era uma igreja que parecia forte, aos olhos humanos. Aos olhos humanos, novamente pontuo, aos olhos humanos, quando você olha aqui, nessa carta, no livro de Apocalipse, que é a carta à igreja de Filadélfia, você vai ver que aos olhos humanos, esta igreja, ela parece que não é uma igreja grande aos olhos humanos, não é uma igreja grande, aos olhos humanos, não é uma igreja forte. Hoje em dia, tem pessoas que erroneamente, que falam assim, nossa, aquela igreja, né, templo, né, gente? Aquela igreja ali é pequena, né, não tem quase ninguém, e olha assim, com aquele pesar, e quando vê lá um templo cheio e muita gente, e congressos grandes, muita coisa grande, gente, essa grandeza não tô expondo todas, mas nem sempre essa grandeza quer dizer que é um ministério reconhecido por Deus. Você vai ver aqui
essa igreja aqui, a Filadélfia, vai dizer no versículo 8: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pequeno poder, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, uma igreja que aos olhos humanos parecia que era pequena, parecia que não tinha poder, mas olha o que o Senhor fala aqui: mas não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Então, nem sempre porque tá cheio e tá grande, quer dizer que está sendo aceito por Deus. Mas também não quer dizer que não está sendo aceito. O que mostra se uma igreja é verdadeira ou não é o fundamento na Bíblia. Tem igrejas que têm um ambiente de culto menor, mas são igrejas que estão ali pregando a palavra. Então, essa igreja de Filadélfia, vocês vão ver que é uma igreja que guarda a palavra do Senhor. Não fala de dimensão, não fala se ela teve grandes congressos, isso trazendo um pouco para o nosso contexto, né? Odierno. Nós não fala se teve grandes congressos, se teve autoridades nela, pelo contrário. Aqui fala, e o que é o padrão dessa igreja, que é uma igreja que guarda a palavra do Senhor e que não nega o nome do Senhor. No versículo 10 vai dizer: porque guardaste a minha palavra e a minha perseverança. Então nós estamos vendo que a igreja verdadeira é aquela que é fundamento bíblico, que é onde Cristo é o dono, é o Senhor. Então nós estamos vendo aí muitas igrejas, né, pseudos igrejas que estão se levantando hoje e ali tentando apresentar um evangelho que tá tudo bem, tá tudo ótimo, aonde você não tem que ter renúncia, aonde Jesus aceita todas as coisas, e não é assim. Nada pode mudar a palavra do Senhor. Ninguém pode mudar a palavra do Senhor. Então nós estamos vendo aqui que essa igreja que é fundamentada na Bíblia é aonde estiver, diferente placa, diferente de localidade, Cristo é o dono, Cristo é o Senhor. Então essa é a igreja invisível, onde é a coletividade de todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de todos que foram regenerados em todos os lugares, aqueles que já descansam no Senhor, aqueles que todos esses é a reunião, essa igreja invisível é a reunião de todos regenerados em Cristo. E eu achei interessante que o pastor José Gonçalves apontou aqui, ó: a igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. A identidade da igreja verdadeira é a sua fidelidade a Cristo e às escrituras sagradas. Essa sim é a igreja do Senhor, que tem essas características. Então vemos aqui que a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. E agora nós vamos para o tópico 3. O tópico 3 tem seus 3 subtópicos. A igreja na sua dimensão comunitária. Os 3 subtópicos: a igreja é una. A unidade na igreja. Diversidade na unidade. Na analogia que Paulo faz, comparando a igreja de Cristo ao corpo humano, Paulo ele deixa bem claro que uma igreja verdadeira cristã, ela é unida porque não pode haver divisão no corpo. E aqui nós vamos ver algo interessante. A igreja é una, ou seja, a igreja ela é unida, é uma só. Não há divisão
na igreja verdadeira. Quando nós vamos ver sobre a igreja, Satanás, o diabo, ele sempre luta e sempre lutará contra a igreja, até aquele grande dia, aonde o Senhor o lançará no lago de fogo. Mas o Satanás, o diabo, ele é adversário, ele se levanta contra tudo que fala o nome de Deus. Lembra-se quando nós estudamos os primórdios da igreja, bem no seu início, nós vamos ver ali depois da morte de Estevão, o período da perseguição, que permeou até o século III, no ano 313, até onde Constantino, ele adere ao cristianismo. E ali nós vamos ver que o período de perseguição muda um pouco. Mas antes disso, nós vamos ver grandes mártires, grandes homens e mulheres de Deus, defensores da palavra, mães que amam ao Senhor. Nós vamos ver que no período de perseguição, nós vamos ver que foram muitos cristãos mortos ali por Nero. Um dos fatos é Nero, quando passeava pelo seu jardim, e ele mandava colocar algumas estacas de pau, e ali alguns cristãos, colocava os cristãos naquela estaca, mandava passar óleo neles, e quando Nero ia passear pelo seu jardim à noite, ele acendia, e aqueles cristãos eram como tocha ali acesa, estavam pegando fogo, e ali Nero passando. Ali ele passeava pelo seu jardim, mas aqueles homens e mulheres eram queimados, mas não negavam a Cristo. Nós vamos ver aqueles crentes no Coliseu, no período da perseguição, convidados a negar a Cristo. E ali aqueles leões famintos, Aqueles leões ali famintos, prontos para os devorar, e eles não negaram a Cristo. Nós vamos ver que na perseguição, a igreja não morreu na perseguição. A igreja não parou na perseguição, a igreja se levantou, continuou viva. Satanás viu que perseguindo e matando o cristão, enquanto ele mata um, nasce mais 10. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, aleluia. Mas nós vamos ver que agora o inimigo, ele tem lançado um dardo contra a igreja, e essa não é a perseguição, mas sim a divisão. Devemos evitar a todo custo, meus irmãos e minhas irmãs, o partidarismo. Precisamos evitar o partidarismo, porque Satanás tem usado isso para o quê? Para destruir a igreja. Os primeiros séculos dos mais tenebrosas perseguições, a igreja rompeu pela fé, a igreja se levantou. Agora nós estamos vendo o partidarismo. O que é isso? É aliar a um partido. E a gente precisa pontuar aqui que uma das coisas que o inimigo tem usado em vários aspectos, tentado dividir a igreja, são as placas. E nós estudamos no tópico 2 sobre igreja local, e nós estudamos sobre a igreja invisível, universal invisível, que é um só aos olhos de Deus. Mas quanto a placa, as placas têm nos separados. Fulano da igreja tal não pode ter comunhão com fulano da igreja tal. Fulano da igreja tal não pode pregar na igreja tal. Fulano da igreja tal não pode louvar na igreja tal. O grupo dessa igreja não pode apoiar na igreja tal. Eu fico pensando como é que Cristo tem olhado para nós. Os nossos irmãos romperam a perseguição com custo de sangue. E nós estamos aqui sendo divididos por causa de partidarismo, sendo que aos olhos de Deus o Senhor criou uma igreja, é a igreja dos regenerados em Cristo, lavados e remidos no seu sangue. Já vista que lá na igreja de Paulo aos Coríntios, na carta, Aí vai ter uma situação que uns vai falar, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ali Paulo vai falar, sois todo de Cristo.
Irmãos, precisamos defender o evangelho com verdade, aonde nós compomos junto a igreja de Cristo. Cristo olha para nós e nos vê como uma única igreja. Não deixemos Satanás nos dividir através de placa. Uns batem palma, uns louvam com palmas, os outros não. Uns oram de pé, outros oram ajoelhado. Cada um tem a sua maneira, desde que seja nos parâmetros bíblicos, que a Bíblia seja o fundamento. Até quando nossas diferenças vão se tornar armas nas mãos de Satanás? Porque essas nossas diferenças estão alimentando Satanás, trazendo divisão à igreja de Cristo. No Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então nós precisamos largar esse partidarismo, os exclusivistas, e precisamos preservar pela unidade da igreja. A unidade na igreja. Paulo escreve aos Filipos: completei o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo ali, quando escreve essa carta, está ali: gente, eu espero e anseio pela unidade de vocês, porque nós nos unimos, estamos unidos por Cristo. Nós precisamos de manter e de priorizar a unidade. Uma igreja, o Senhor vê uma igreja. Então não adianta você ser de uma e ali não aceitar os irmãos. E como eu novamente pontuo, a igreja verdadeira, a característica da igreja verdadeira é a união. Aonde tem divisão, o Senhor, o Espírito de Deus não habita. Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 30, no capítulo 20, versículo 30 a 31. E até dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas mal interpretadas, para retirar da igreja seguidores para si. Por causa disso, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, de dia e de noite, não deixei com lágrimas de colocar gentilmente a palavra na mente de cada um de vós. Nós estamos vendo aqui Paulo falando para os anciãos, os presbíteros de Éfeso, e Paulo falando ali que muitos ali estão levantando no meio da igreja para retirar os irmãos ali e trazendo seguidores para si. Estão vendo ali que quantas divisões estão vendo. É divisão de igreja com igreja, de placa de igreja, de pastor contra pastor. Gente, nós precisamos viver o evangelho de Cristo, que é o único evangelho verdadeiro. E nós precisamos, quantas igrejas também são oriundas ali de divisões, de brigas, mas nós precisamos de conscientizar que aos olhos de Deus são uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo. Então nós estamos vendo o inimigo da nossa alma, o que ele não conseguiu por intermédio da perseguição, ele está ali usando e tentando pelo intermédio da divisão, preferências, exclusivismos. Nós precisamos lançar isso por terra, em nome do Senhor Jesus. Diversidade na unidade. Então, nós estamos aqui. Nós temos que zelar pela unidade. Nós temos que priorizar essa unidade, priorizar Cristo de forma coletiva. Temos que zelar pela unidade. Não dá para ter divisão nas coisas de Deus.
Não vamos vencer separados. Temos que estar unidos. O que nos une? É o mesmo propósito. A Igreja de Cristo, ela tem um único propósito, que é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 6, versículo 1, onde o inimigo se levanta ali contra a igreja para dividir a igreja por causa de uma murmuração. Quando nós vamos olhando lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 18, nós vamos ver que estava havendo ali um fanatismo. Pessoas que queriam se promover a si mesmo porque tinham visões e revelações. Nós vamos ver que através daquilo eles queriam aprisionar aqueles crentes, se mostrando mais espirituais, os conduzindo à idolatria. Uma das divisões que tem sido na igreja é a idolatria. Gente, se nós não nos atentarmos no hoje, no agora, o inimigo da nossa alma, ele vai nos fragilizando a nossa fé. A igreja não pode ter divisão, a igreja não pode ter partidarismo. Nós vamos ver que a igreja é um corpo vivo, e um corpo vivo, ele não pode ser dividido e nem cortado. Quem promove dissensões na igreja não servem a obra de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 18. Quando os crentes vivem em união, o mundo começa a compreender o testemunho de Cristo. Lamentavelmente, nós estamos vivendo na época das redes sociais. E você vê pastor brigando pastor, pessoas que se dizem confessar a Cristo, escandalizando o reino de Deus, debatendo uns com os outros e ali usando a palavra como pauta para se debater, irmão contra irmão, e o mundo percebendo isso tudo. Mas em João capítulo 17, versículo 23, quando o crente vive a união, o mundo começa a compreender o testemunho de Cristo. Se o mundo vê uma igreja dividida, como ali anunciaremos o amor de Cristo? Porque o amor é a junção para todas as coisas. O amor é a ligação para todas as coisas. Que Deus, em sua grande misericórdia, nos ajude em nome de Jesus. O Senhor Jesus, lá em João 17, nós vamos ver que um anseio que ele já tinha ali, um anseio pela unidade dos seus discípulos. João 17. Alguns teólogos nomeiam como unidade de essência. Quando nós olhamos Trindade, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são pessoas diferentes, mas com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. E a igreja do Senhor, da mesma forma, nós devemos buscar essa unidade. Unidade não é uniformidade. Somos diferentes, temos diversos temperamentos, somos distintos e maneiras diferentes. Quando a gente trata de um culto, citei outrora, uns louvam com palmas, outros não, mas não é porque aquele louva com palma que ele é diferente de mim, porque o critério fundamental é que seja uma igreja bíblica e que Cristo seja a prioridade. Então nós precisamos, quando nós olhamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pessoas diferentes, mas numa mesma essência, trabalhando no mesmo propósito. Assim também nós, irmãos cristãos, salvos e remidos no sangue do Cordeiro, precisamos também de ter essa unidade, porque o que nos une é o mesmo propósito de adorar e de exaltar a Jesus. Nós cremos no Jesus que veio, pregou o evangelho nessa terra, foi morto, crucificado,
ao terceiro dia ressuscitou, voltou ao céu depois de 40 dias, apareceu possivelmente para mais ou menos 500 pessoas e voltou ao céu, nos deixou o Consolador e em breve Jesus vai voltar para buscar a igreja verdadeira, a igreja com fundamento bíblico, aonde habita o Espírito Santo e aonde os cristãos andam no Espírito, homens e mulheres de fé, que anunciam no meio dessa geração que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus por sua santa e gloriosa palavra. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma, cada crente deve buscar por isso. Se cada um de nós buscarmos pela unidade, se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos ver uma igreja unida, uma igreja verdadeira, uma igreja que terá uma eternidade com Cristo. Vamos para a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, o qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Louvado, engrandecido é o nosso Deus, santo, soberano e poderoso. Aqui terminamos mais uma lição e eu louvo a Deus, como eu estou feliz com essa oportunidade. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu amo a palavra de Deus e a minha oração é que o Senhor me ensine a cada dia a sua santa palavra. Eu venho aqui estar com vocês, não entendendo que eu sei muito, pelo contrário, mas me uno a vocês para aprender com o nosso único mestre e mestre por excelência. Obrigada por estar conosco. Deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal para a honra e a glória de Deus. Ative o sininho para você receber a notificação de quando chegar novo vídeo. E de novo falo, comente sobre a aula, que Deus te abençoe. E eu quero aqui fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te engrandecemos. Somos gratos, Deus, pela tua santa e gloriosa palavra. Obrigada, meu Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer, porque tu és fiel. Abençoa os teus professores, tuas professoras, as igrejas com comprometimento da tua santa palavra, da saúde, da vigor. Envia os teus filhos, envia tuas filhas para a escola bíblica dominical, para que nós venhamos ter entendimento na tua santa palavra. Pai, que seja repreendido toda força contrária à tua palavra. Senhor, que na escola bíblica dominical, Deus, haja batismo com teu Espírito Santo, que haja renovação de aliança, que haja vidas transformadas pelo poder da tua palavra. Senhor, entrega em tuas mãos este canal. Eu te louvo de todo o meu coração, do mais profundo da minha alma, por cada pessoa que aqui estiver vendo esta aula. Senhor, abençoa, abra nossa mente e nosso entendimento. Honra, glória, louvor e adoração seja somente dado a ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês estarem participando. Que maravilha é ter vocês por aqui. Que Deus abençoe e aprove o Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. E quero aqui, você que quer nos seguir pelo Instagram, eu tenho um Instagram que chama Mulheres Florescendo pela Fé. E ali nós estamos divulgando a palavra do Senhor. Afinal, estamos aqui para divulgar e anunciar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.